Olá! Hoje vamos refletir sobre um tema que toda pessoa almeja alcançar em sua vida: atingir uma expectativa de vida o mais longa possível, com saúde e felicidade, ou seja, com mente saudável e corpo saudável. Mas a sensação comum é que cada pessoa sente que isso não depende dela. Posso até administrar minha vida, mas até que idade estarei neste mundo? Estarei saudável ou não? E os sábios dizem que sim, depende da pessoa. No Talmud está escrito que, de cada 100 pessoas que morrem, 99 morrem antes do tempo determinado pelo Criador do mundo, porque falharam em cuidar da sua saúde. Assim está escrito: 99 por negligência e 1 por decreto divino. Apenas um morreu na data que o santo bendito seja havia determinado para ele. Ou seja, está nas mãos do ser humano cuidar de si mesmo e assim alcançar uma vida longa com saúde. E há também ditos dos sábios e versículos que ensinam que está nas mãos da pessoa até mesmo prolongar sua expectativa de vida além do que Deus havia inicialmente determinado. Assim como está em suas mãos encurtar sua vida por meio de condutas erradas, tanto espirituais quanto materiais, também está em seu poder prolongá-la, se conduzir sua vida corretamente em ambos os aspectos. Vamos refletir aqui sobre as palavras do rei Salomão no livro de Provérbios e tentar entender seus dizeres, que à primeira vista parecem místicos ou apenas espirituais. Veremos também, mesmo com as pesquisas de hoje, no livro A Revolução, citamos várias pesquisas que tratam da expectativa de vida. Como tudo isso se conecta com as palavras de Salomão, o mais sábio de todos os homens. Diz Salomão em Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor ao Eterno prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. A alegria é dos justos, e a esperança dos perversos perecerá. O caminho do Eterno é fortaleza para o íntegro e ruína para os malfeitores. E o último versículo que leremos hoje: o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Como é o estilo de Salomão, suas palavras são curtas e parecem enigmáticas, mas ao aprofundarmos nelas, percebemos os tesouros que estão escondidos ali. No primeiro versículo citado, Salomão diz: o temor ao Eterno prolonga os dias. Você quer ter uma vida longa? Adote o temor aos céus. Num olhar superficial, isso pode parecer desconexo. O que tem a ver o temor aos céus com eu viver muitos anos? Diga logo que é para fazer academia, praticar atividade física, comer de forma saudável. Aí eu entendo que isso contribui para a longevidade. Mas o que o temor aos céus tem a ver com isso? Mas Salomão afirma: saiba que o temor ao Eterno prolonga os dias, e os anos dos perversos serão encurtados. Ou seja, uma pessoa considerada perversa. E o que é um perverso? Alguém que segue seus desejos e não a verdade, que não age conforme o que realmente deve ser feito segundo as orientações do Criador, mas sim conforme seus instintos. Isso se manifesta não só nas mitzvot, mandamentos, mas também na alimentação incorreta. Uma pessoa imersa no desejo, escravizada aos prazeres, mesmo sabendo que está errado, ainda assim o faz, porque sente que não tem controle. Essa pessoa, no linguajar dos nossos sábios, é chamada de escravo. Escravo é alguém que tem consciência, mas não consegue agir segundo ela. Ele faz o que é imposto. Essa é a definição de escravidão. Alguém que sabe que precisa se comportar de certa forma, tanto no campo espiritual quanto no material, mas não consegue. No aspecto material, veremos adiante os princípios do Rambam, Maimônides, que já mencionamos anteriormente. Os 4 princípios do Rambam para manter a saúde do corpo. Vamos já tomar como exemplo um dos pontos que ele apresenta. Talvez seja melhor ler suas palavras diretamente. Geralmente resumimos, mas aqui vale a pena citar literalmente, com a linguagem forte que ele usa. Diz o Rambam: a pessoa deve atentar que coma e beba somente com o propósito de fortalecer seu corpo e seus órgãos. Ou seja, por que comemos? Para estar saudável. Por isso,
E reparem na expressão forte que ele usa. Não deve comer tudo o que o paladar deseja, como o cão ou o jumento, mas sim comer apenas aquilo que é benéfico ao corpo, mesmo que tenha sabor amargo, e não deve comer aquilo que é prejudicial ao corpo, mesmo que seja doce ao paladar. O que o Rambão está dizendo aqui? Controle-se. Qual é a diferença entre nós, seres humanos, e os animais? Os animais estão presos a seus instintos e desejos. Eles não têm reflexão. Por natureza, eles evitam coisas perigosas, fogem do fogo, não comem algo nocivo. O ser humano, por sua vez, pode escolher outro caminho, pode até prejudicar a si mesmo. Por isso, diz o Rambam, adote este princípio fundamental: coma o que é saudável ao corpo e não o que é apenas saboroso ao paladar. Vejamos primeiro o versículo. O temor ao Eterno prolonga os dias. Quanto mais temor aos céus a pessoa tiver, mais ela merecerá uma vida longa. No passado, isso era considerado um dom divino, algo meramente espiritual. Hoje em dia, já se sabe que existe uma explicação natural. Diversas pesquisas foram realizadas em várias partes do mundo, tentando entender o que leva certas pessoas a terem uma expectativa de vida mais longa e o que causa a morte precoce de outras, especialmente em regiões do mundo onde há uma concentração maior de longevos. Há lugares que foram mapeados e definidos como zonas azuis. Este é o termo técnico, onde a expectativa de vida da população é significativamente alta. A maioria das pessoas lá vivem muitos anos. Qual é o segredo deles? Há aqui o detalhamento de todos os envolvidos nessa série de pesquisas, conduzida em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas sobre o Envelhecimento do Governo dos Estados Unidos. Não entraremos na longa lista de todos os pesquisadores envolvidos. Para a surpresa dos estudiosos, descobriu-se que, para alcançar uma alta expectativa de vida, especialmente com saúde e vigor físico e mental, o que é muito importante, pois também é essencial manter a lucidez, não basta simplesmente viver muitos anos. Há pessoas que vivem bastante, mas já não possuem clareza mental, e isso torna tudo mais difícil, tanto para elas quanto para a família. Está nas mãos da pessoa, enquanto ainda é jovem, preparar uma base sólida para que, na velhice, ela seja saudável e vigorosa, tanto fisicamente quanto mentalmente, para que também o cérebro continue lúcido. Eles observam aqui que não basta manter uma alimentação saudável e uma rotina de atividade física. É necessário também investir em práticas importantes voltadas para o espírito. E a saúde da alma afeta diretamente o corpo. Isso, o rei Salomão já havia nos ensinado, aquilo que os estudos modernos descobriram, que existe uma conexão entre a saúde do corpo e o estado emocional da pessoa. Diz Salomão, o espírito do homem sustenta a sua enfermidade, ou seja, o ânimo da pessoa alimenta sua doença. Uma pessoa doente que vive triste, preocupada e deprimida pode abreviar significativamente sua vida, mas uma pessoa com a mesma doença, que mantém otimismo, alegria de viver, que transmite bondade a todos, que sorri e se esforça para manter uma rotina o mais normal possível, seu corpo reage de forma diferente. O corpo responde às sensações espirituais da pessoa. Hoje em dia, até mesmo médicos atestam que é possível sair de certas doenças por meio de uma alma saudável. As atividades recomendadas incluem uma lista de 6 pontos, sendo o primeiro: dedicar-se diariamente a alguma atividade que expresse fé, alegria, tranquilidade e descanso, incluindo o costume de expressar gratidão antes de comer. Um detalhe interessante: uma pessoa que vive com fé e confiança no Criador do mundo, isso afeta positivamente sua alma e contribui para uma vida mais longa. Quando o coração vive constantemente em tensão, ele se contrai. Qualquer um pode perceber em si mesmo que, quando está sob estresse, sente uma espécie de aperto no peito, um peso. E se de repente tudo se resolve, sente-se um alívio imediato. Mas o que acontece com alguém que vive a vida inteira com esse aperto no coração? Por quanto tempo esse coração pode aguentar? Mas alguém que se habitua a lançar sobre Deus suas preocupações, que diz:
Faço o que está ao meu alcance, mas o que não posso resolver, entrego a ele. Esse sim vive com tranquilidade. O Talmud diz que os sábios não entendiam o verdadeiro sentido do versículo "Lança sobre o Eterno tua carga". O que significa não entendiam? Eles compreendiam as palavras, mas não sabiam até onde vai esse conceito, onde estão os limites da entrega. Até que ouviram certa vez um homem dizendo ao outro: "Pega tua carga e coloca sobre o animal que nos leva". E então entenderam o real significado do versículo. Qual é a ideia das palavras do Talmud? Que só então eles compreenderam o que quer dizer verdadeiramente entregar a carga a Deus. Uma pessoa que carrega uma carga pesada nos ombros, 50 quilos, está sentindo o peso, mas é obrigada a carregar, então segue caminhando com ela. Se lhe trouxerem um jumento, pode ser que ela até se sente sobre o animal, mas mantenha a carga sobre os próprios ombros, para aliviar o jumento. Mas na prática, o animal está carregando tanto ele quanto a carga sobre ele. Seria como alguém que embarca num avião e durante todo o voo insiste em segurar a mala nas mãos para não sobrecarregar o avião. O que você está fazendo? Quando aqueles dois homens na rua ouviram um dizer ao outro: "Pega a tua carga e coloca sobre o animal", o que ele queria dizer? Você não precisa ajudar o animal, jogue tudo sobre ele e ele carregará. De modo análogo, lança sobre o Eterno a tua carga. Não tente ajudar Deus naquilo que está além do seu alcance. Faça a sua parte, aquilo que está ao seu alcance. O restante, entregue a Ele. Lança sobre o Eterno a tua carga. E então, o Santo, bendito seja, conduzirá a situação. Ele não precisa da sua ajuda para entrar nesse avião, por assim dizer, e dizer: "Eu vou te ajudar, vou carregar isso sozinho". Para que então você precisa dele? O que Deus exige de você é a parte do esforço. Subir com a bagagem, carregar o que pode. O resto, fique tranquilo. Há alguém que administra o mundo e vai conduzir a situação ao desfecho mais favorável para você, pois ele te ama mais do que você mesmo se ama. Então, mesmo que você diga: "Mas eu queria que fosse de um jeito e saiu de outro", deve-se pensar: "Eu queria assim porque minha mente limitada achava que isso era o melhor para mim. Se o Criador do mundo fez diferente, é sinal de que aquilo era o melhor. Ele sabe melhor do que eu o que realmente é bom para mim. Ele vê o futuro. Mas estou sofrendo agora. Mesmo esse sofrimento é bom. Ele pode ser uma expiação por falhas, pode trazer elevação. A vida não deve ser vista com um olhar materialista e impulsivo. Quantos já disseram sobre si mesmos que viviam com arrogância, orgulho, correndo atrás de prazeres, até que levaram um baque na vida, às vezes um golpe financeiro, outras vezes de saúde, e hoje agradecem ao Criador por aquele golpe, pois aquele momento os trouxe de volta ao chão, à realidade. De repente, começaram a olhar a vida de forma diferente. O que é sério, o que não é, no que vale a pena investir, o que é essencial e o que é secundário. E às vezes, não apenas no plano espiritual, mas até no material. A pessoa sofre uma perda financeira, fecha um negócio e com isso acaba abrindo outro, onde terá sucesso 1000 vezes maior do que antes. Mas se não tivesse sofrido aquele golpe financeiro, jamais teria migrado para o novo campo que o elevou tanto. A verdadeira grandeza do ser humano é quando ele ainda não vê a luz no fim do túnel, mas se acostuma a pensar: tudo o que Deus faz é para o bem. A mim cabe o esforço. Fiz a minha parte. A partir daqui, lanço sobre Deus minha carga. Esse é o ponto interessante. Os pesquisadores indicam como benéfico o envolvimento diário em uma atividade que expresse fé, alegria, tranquilidade e descanso. Tudo isso está relacionado à fé e confiança, incluindo também um costume de expressar gratidão antes das refeições. Uma conclusão interessante dos pesquisadores, segundo o que encontraram. Aqueles que têm o hábito de realizar um ritual de agradecimento antes das refeições apresentam uma expectativa de vida mais longa. Na nossa tradição judaica,
é sabido que toda ação espiritual tem também reflexo físico. O principal, claro, é o aspecto espiritual. Por isso, fazemos uma bênção sobre tudo o que comemos, antes de comer. O Talmud, no Tratado Berahot, traz uma aparente contradição entre dois versículos. Um versículo diz: os céus são os céus do Eterno, e a terra ele deu aos filhos do homem. Ou seja, ele deu permissão ao ser humano para usar. Ele criou, preparou a terra e nos disse: use o que criei. Mas outro versículo diz: do Eterno é a terra, e tudo o que nela há. Ou seja, ele não deu permissão nenhuma. Tudo ainda pertence ao Santo, bendito seja. Então o Talmud pergunta: afinal, temos ou não temos permissão para usar? Num versículo parece que sim, noutro parece que não. O Talmud responde: aqui se trata de antes da bênção e ali depois da bênção. Antes de você abençoar, por exemplo, sobre uma maçã, você não tem permissão para comê-la. O Talmud afirma que quem come sem abençoar é considerado um ladrão, do Criador e também do povo de Israel. Do Criador, porque você não sabe criar maçãs. Você pode dizer: mas eu comprei com meu dinheiro. Tudo bem, mas você sabe produzir uma maçã? E de onde veio o seu dinheiro? Só 2 recursos que o Criador te deu. Quando a pessoa usufrui de algo que o Criador colocou no mundo e não faz uma bênção para agradecer, ela está tomando para si algo que não é seu, como se dissesse: isso é meu, sem reconhecer que foi Deus quem criou. Se for algo que cresce na árvore, se diz Boré Peri Haetz, que cria o fruto da árvore. Se cresce na terra, Boré Peri Hadamá. Se for um bolo, Boré Miné Mezonot. Se for pão, Hamotzi Lehen Min Haaretz. Se for água, carne, ovos e afins, Shehakol Nihya Bidvarô. Tudo veio à existência pela sua palavra. Se a pessoa não faz essa bênção, ela está roubando do Criador. E por que também do povo de Israel? Porque está escrito lá que cada vez que alguém faz uma bênção, o Criador derrama bênçãos e abundância sobre todo o povo de Israel em mérito daquele indivíduo. E quando alguém não abençoa, o Criador diminui a abundância por causa dessa pessoa. Então, ao não fazer a bênção, ele prejudica o povo, está roubando de Israel. É por isso que entre nós, o povo judeu, fazemos bênçãos antes de comer qualquer coisa, porque há uma consideração espiritual envolvida. Mas os pesquisadores destacam aqui que isso também tem consequência direta na saúde da pessoa e em sua longevidade. Eles não explicam o motivo, mas é possível compreendê-lo. Uma pessoa que tem o hábito de agradecer por tudo que tem, começa a perceber o quanto de coisas boas possui. Já uma pessoa que não tem o costume de agradecer, encara tudo que tem como garantido, como se fosse óbvio. Pega a comida, bebe, mas nem se dá conta do que recebeu. Agora se perde R$10, já fica com raiva, irritado. Algo ruim aconteceu. Se for mais de 10, pior ainda. Mas uma pessoa que se acostuma a agradecer, vê o quanto de abundância ela tem. Por isso, está escrito no versículo: bom é agradecer ao Eterno e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Por que diz bom agradecer a Deus? Não deveria dizer correto agradecer a Deus? O que o bom tem a ver com isso? A resposta é: quando você agradece a Deus, não apenas está fazendo o que é certo, você também está fazendo algo que te faz bem. Você começa a perceber quanta abundância de coisas boas tem na vida. Hoje em dia há até pesquisas, que também citamos no livro Hamahapé, mostrando que quando se faz uma bênção sobre a água e se regam plantas com ela, o crescimento das plantas é totalmente diferente. Há um médico oftalmologista, Dr. Yitzhak Izikov, do Hospital Ihilov, que contou que ouviu uma palestra minha na TV, Hidabrut, sobre esse assunto e ficou intrigado. Disse à esposa que não fazia sentido, mas decidiu testar em casa. Pegou 2 tigelas com lentilhas sobre algodão úmido, colocou as 2 na cozinha, no mesmo lugar, nas mesmas condições. A única diferença era: uma ele regava com água da torneira comum, a outra com água sobre a qual ele fez uma bênção.
Claro que cuidou para que a bênção não fosse em vão, e disse à esposa: vamos filmar todos os dias, e o que acontecer, enviaremos. Ele me enviou o vídeo que filmaram. O que se vê é um grande milagre. Nas 2 tigelas, as sementes germinaram e cresceram. Mas com a água comum, chegaram a uma certa altura. Com a água abençoada, cresceram o dobro. Você vê isso com os próprios olhos. Que transformação a bênção provoca na água. Se isso acontece com plantas, quanta saúde isso traz para nós. E os estudos foram feitos apenas com água, não foram realizados com frutas, carne ou pão, sobre os quais você faz bênção, lava as mãos, abençoa antes e depois da refeição. Mas esse é um princípio fundamental que o Ramban, Nachmanides, escreveu. Toda mitzvah que o santo, bendito seja, nos deu na Torá, é acima de tudo, voltada para o plano espiritual da criação, onde ela atua e produz efeitos. Mas ele organizou as coisas de modo que você também lucre neste mundo material. Esse é um princípio fundamental. Há aqui outra pesquisa interessante que também vale a pena mencionar. Trata-se de um estudo apresentado no 20º Congresso sobre a doença de Alzheimer, realizado na Universidade de Tel Aviv. Nesse evento, foi apresentado um estudo que contou com a participação de diversas universidades e pesquisadores americanos. Uma das descobertas mais surpreendentes reveladas pela pesquisa foi que o hábito de rezar desde cedo reduziu em 50% o risco de desenvolver Alzheimer na velhice. Mais ainda do que o impacto positivo proporcionado por estudos em instituições educacionais. Quando uma pessoa estuda, o cérebro é exercitado. Assim como se treinam músculos, também o cérebro se fortalece com o uso. Mas descobriu-se que a oração tem um impacto ainda mais profundo, reduzindo em 50% a probabilidade de desenvolver Alzheimer na velhice. Eles podem oferecer várias explicações, como o fato de a oração exercitar a memória. Afinal, o que é orar 3 vezes ao dia? É recitar a Amidá, o Shema Israel, Salmos e outros trechos. Uma vez, um homem que havia começado a se aproximar da religião me contou que foi à sinagoga e viu um jovem sentado ao seu lado que durante todo o serviço de Shacharit até o final do Musaf, no Shabat, recitou tudo de cor. Ele disse: olhei para ele com inveja. Veja quantos textos ele conhece de salmos, de louvores, de Shema, da oração silenciosa, tudo. E ele acrescentou: eu ouvia ele recitando cada palavra com clareza. Uma pessoa que se acostuma a rezar está de fato exercitando o cérebro. Claro que não rezamos para treinar o cérebro, mas o fato é que a oração tem um benefício colateral. Ela ajuda na prevenção do Alzheimer. Também há uma pesquisa sobre o índice de felicidade, mais um estudo. Deixaremos de lado os nomes dos cientistas, mas é algo interessante de se saber. Os pesquisadores distinguiram entre prazeres de curto prazo, como uma boa refeição, e uma sensação geral de contentamento, que tende a ser mais duradoura e constante. Essa sensação geral de bem-estar depende de fatores como satisfação e senso de propósito. A doutora Carol Reef, diretora de um instituto sobre envelhecimento no Zinenioa e coordenadora do estudo, acompanhou cerca de 7.000 pessoas, da meia-idade até a velhice. Ela afirma que, às vezes, as coisas realmente importantes não coincidem com o prazer imediato. Por exemplo, criar filhos ou trabalhar como voluntário são atividades que geralmente não trazem grandes prazeres momentâneos, mas contribuem significativamente para uma sensação de realização e bem-estar a longo prazo. Um ponto interessante a se destacar: o impulso natural da maioria das pessoas no mundo é buscar aquilo que traz prazer imediato, mas elas não percebem que esse tipo de prazer é como um fósforo, acende e logo se apaga. Depois disso, a pessoa retorna à rotina como antes. É como quem espera horas numa fila para uma montanha-russa, sobe por 5 minutos, termina, desce, e então sente um vazio. Pessoas cuja vida é construída somente em torno de prazeres que são, digamos,
saltos fora da rotina, vivem esse ciclo. Há uma rotina entediante, o prazer é o salto, a quebra. Terminou o salto, aterrissou no chão, voltou ao que era antes. Não há nada que os acompanhe ao longo da vida. Essa pesquisadora afirma: quando você se envolve em algo que proporciona satisfação verdadeira, não um prazer fugaz, mas algo que te preenche, isso é o que realmente faz a diferença. Atividade voluntária. Você faz o bem para os outros, mas nem sempre sente satisfação imediata, especialmente quando é algo rotineiro, como uma mãe que cuida dos filhos diariamente. Muitas mães, mesmo reconhecendo a importância de cuidar dos filhos, sentem isso como um peso. Mas a realidade mostra, e isso pode ser confirmado conversando com donas de casa, especialmente da geração anterior, que não trabalharam fora e se dedicaram exclusivamente à criação dos filhos, que quando chegam à velhice, elas sentem muito mais realização, felicidade e orgulho de si mesmas do que aquelas que construíram uma carreira de sucesso e alcançaram altos cargos em empresas. É importante destacar isso. Hoje, existe um fenômeno doloroso que toda mãe precisa levar em consideração. A realidade atual é que o fardo financeiro recai tanto sobre o homem quanto sobre a mulher, diferente das gerações passadas, em que o homem sustentava o lar e a mulher cuidava dos filhos. Isso tem várias causas. As despesas aumentaram muito com as demandas da vida moderna. A mulher deseja se realizar, se envolver em atividades, sentir que está fazendo algo, o que é totalmente legítimo. O que é preciso cuidar é que isso não venha à custa da conexão com os filhos. Há casas onde a mulher ganha R$50 mil por mês como CEO, mas está tão absorvida no trabalho, dia e noite, sai cedo, volta tarde, que sente remorso pelos filhos que chegam da escola e não encontram a mãe em casa. Então o que ela faz? Compra para a filha uma boneca gigante, maior que ela mesma, que canta, anda, fala, e com isso, ela acalma sua consciência. Comprei para ela uma boneca que ninguém mais no bairro tem. Para o filho, compra um carro elétrico de luxo. Mas quando essas crianças crescem, não tem vínculo emocional com os pais. E os pais não entendem. Dei tanto, eu nem recebi da minha mãe e do meu pai 1/100º do que meu filho recebeu. Pessoas desabafam. Eu recebi tão pouco dos meus pais, que eram pobres, mas mesmo assim os admirei, os honrei, os amei até a velhice. E meus filhos, que receberam 1000 vezes mais de mim, nenhum sentimento. São frios, distantes. Quando preciso deles na velhice, somem. Muitas mães sentem dor. Levei meu filho ao médico, ao hospital, ajudei, me sacrifiquei, e agora ele desapareceu. Mas o filho não mede o amor dos pais pela quantidade de brinquedos, carros de luxo ou roupas caras. A criança mede o amor pelo quanto os pais investem nela, pela proximidade, pelo envolvimento pessoal. Uma pergunta como foi seu dia? Ou quando a criança traz um trabalhinho da escola, mesmo que seja um rabisco, e a mãe se empolga. Que lindo, que talento, isso cria vínculo. Na idade escolar, provas, boletins, dificuldades, quando os pais estão próximos, participam, se interessam, a criança sente conexão. Também é importante dizer, há mulheres que dizem, eu até quero estar mais presente, mas não posso. Não é questão de luxo ou ganhar R$50 mil, mal consigo fechar o mês. Eu realmente preciso trabalhar até tarde, então aproveitam o Shabat. Num lar que guarda o Shabat corretamente, sabe-se que esse dia não é para viagens à praia, nem para passeios fora de casa. Para a praia se pode ir na sexta-feira, no verão, quando o dia é longo. O Shabat é para a união familiar. Antes do Shabat, arruma-se a casa, todos tomam banho, colocam roupas bonitas, a mesa é posta com toalha branca, as velas são acesas, a comida está pronta e o mundo entra em pausa. Por quê? Porque essa casa guarda o Shabat. A mãe não precisa dizer, se minha sogra ligar agora não vou atender. Ela nem vai ligar, porque sabe que a nora guarda o Shabat.
A mãe senta com os filhos, ouve cada um. Eles sentem na mãe aquela serenidade. Além do benefício à saúde mental, quem guarda o Shabat como deve, tem um dia na semana de descanso absoluto incomparável. Quem não guarda o Shabat é escravo, mesmo que só do celular. Hoje, com as redes sociais, notícias, atualizações constantes, a mente fica exausta. Mas um dia por semana, você diz: aconteceu algo no mundo? Vou saber no sábado à noite. No Shabat, quero estar comigo mesmo, com minha esposa, com meus filhos. Os filhos maiores vão com o pai à sinagoga, voltam para casa, fazem o Kiddush de Shabat, sentam à mesa, conversam, compartilham palavras de Torá, se interessam uns pelos outros. Os filhos pequenos contam sobre a Parashá, que aprenderam no jardim de infância. E quem vive isso sabe. É um dos maiores prazeres da vida. Um filho de 3 anos te contando a Parashá da semana, como se fosse o rabino-chefe de Israel. Ele te ensina. Inclusive, uma educadora me contou que voltou a Torá. Ela me disse que ouve no Shabat seu filho, que estuda em jardim de infância religioso, contar o que aprendeu da Parashá. Ela mesma é professora num jardim secular, mas no Shabat ouve do filho e durante a semana ensina essas lições às crianças do jardim dela. É o caso de "e contarás a teu filho", mas aqui é "e contarás a tua mãe", e depois ela ensina aos outros filhos. Está escrito que antes da vinda do Mashiach ocorrerá o cumprimento da profecia, e ele fará voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Rashi comenta: ele fará com que os corações se voltem ao seu pai que está nos céus por meio dos filhos, ou seja, os filhos se fortalecerão espiritualmente e por influência deles, os pais também se aproximarão. E também o oposto, pais que se fortalecem e arrastam os filhos junto com eles. Isso é algo que vemos claramente na nossa geração. De qualquer forma, esse investimento nos filhos exige reflexão. Quem se lembra de uma entrevista famosa, a última entrevista de Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro do Reino Unido, ex-primeira-ministra? Ela era uma mulher extremamente forte e influente. Quando faleceu, foi divulgada a última entrevista que ela deu à mídia. E nela, Thatcher disse que se arrepende do momento em que entrou para a política. O entrevistador, surpreso, perguntou: "Mas você conquistou o mundo, foi admirada globalmente, você reergueu o Reino Unido, foi eleita uma vez, depois outra, e mais outra. Poucos governos conseguiram tanto. Por que você se arrepende?" E ela respondeu: "Porque perdi meus filhos. Criei meus filhos com felicidade, com estrutura, com empregados que cuidavam deles. Mas quando me aposentei da política e tentei conversar com eles, senti que eles nem me conheciam. Não temos nenhum vínculo emocional. Se eu soubesse disso antes, nunca teria entrado na política. Me arrependo de tudo." Por isso diz o sábio: quem é sábio? Aquele que vê o que está por vir. Invista nos filhos desde cedo, no vínculo pessoal, no carinho, no amor, e depois colherá os frutos. Vamos agora para o segundo ponto que já foi mencionado anteriormente entre os fatores relacionados à longevidade. Uma pessoa que busca apenas emoções passageiras passa a vida adormecida. Faz uma loucura, uma viagem exótica, uma aventura na selva por uma semana, se empolga, mas volta à rotina e se desgasta de novo. O essencial é encontrar uma atividade contínua que preencha a pessoa por dentro. Citamos o exemplo de criar filhos. Uma mulher que chega a certa idade sente orgulho. Eu investi nos meus filhos. É verdade que, enquanto cuidava deles, não sentia grande alegria ou realização, mas esse é o tipo de coisa que acompanha a pessoa pela vida inteira. Ela sabe que cumpriu sua missão, sua responsabilidade, e mais tarde colhe frutos incríveis. O mesmo vale para a atividade voluntária, ou simplesmente pela forma como a pessoa enxerga a vida. Saber que estou vivendo com um propósito. Como disseram os sábios, este mundo é como um corredor diante do mundo vindouro. Prepara-te no corredor para entrares no salão. Isso preenche a vida. A pessoa sabe,
Minha vida tem uma meta. Já quem vive apenas para este mundo acaba cheio de frustrações, e quanto maiores suas expectativas com o materialismo, mais ele se decepciona, porque a materialidade é, por natureza, decepcionante. Isso se vê claramente no mundo. Mas quando uma pessoa tem aspirações espirituais, como: quero alcançar plenitude espiritual, ser sábio na Torá, conhecer a Mishnah, Guemará, Taná, Torá, profetas e escritos, estudar, se aprimorar, crescer. Quero me aperfeiçoar emocional e moralmente. Cada um nasce com um temperamento diferente. Jacó e Esaú, já no ventre, seus impulsos eram distintos. Um sente tendência à raiva. Desde criança, sente que é explosivo. Então define: esse é meu projeto de vida. Ser calmo, sereno, responder com gentileza. Como? Lendo livros de ética, ouvindo palestras, pedindo conselhos, se esforçando. Outro sofre com orgulho, inveja, não suporta ver o sucesso alheio. Sabe que sempre foi assim, então transforma isso em um projeto de correção interior. Outro tem desafios com desejos, paixões, cada um com seu projeto. O importante é transformar isso em um projeto de vida. Mesmo com quedas, levanta, reencontra o equilíbrio e segue em frente. Quando a pessoa vive com um projeto, ela entende: este mundo é o corredor, o mundo verdadeiro é o salão. Vim aqui para enfrentar desafios. Além das mitzvot e obrigações da Torá, ela tem um propósito de vida, e esse propósito a preenche. Ela acorda pela manhã e sabe: por isso vale a pena viver. É essa sensação de propósito e missão pessoal que os pesquisadores destacam como elemento essencial na longevidade. O terceiro ponto que os pesquisadores destacam em relação à longevidade é o consumo moderado de vinho, especialmente durante as refeições. Os pesquisadores atuais enfatizam sobretudo o vinho tinto. No estudo original, mencionava-se o vinho em geral, mas descobriu-se que o vinho tinto contém substâncias que limpam as paredes das artérias do colesterol. As gorduras que se acumulam nas paredes arteriais são justamente o que causam entupimentos no coração. O que é um cateterismo? É quando as artérias ao redor do coração, que deveriam conduzir o sangue, ficam entupidas por gordura, a ponto de o sangue não conseguir mais circular. Se houver uma obstrução completa, pode haver risco de vida. Então, com o cateterismo, introduz-se um balão com uma câmera até o local da obstrução, infla-se o balão para abrir o caminho e permitir a circulação do sangue. O consumo de vinho ajuda porque contém substâncias que limpam o sangue do colesterol, dissolvendo essas gorduras aderidas às paredes arteriais, mas com moderação, e principalmente durante as refeições. Beber vinho com o estômago vazio pode causar efeitos colaterais, mas quando é durante a refeição, ele se mistura com os alimentos, o que ajuda na digestão e melhora o aproveitamento das propriedades do vinho. Aliás, isso está explicitamente no Talmud. O Talmud menciona várias coisas das quais, em pouca quantidade, fazem bem, mas em excesso fazem mal. Não leremos toda a lista aqui, mas em relação ao nosso tema, o Talmud diz: o vinho em pouca quantidade é bom, mas em excesso prejudica. A pessoa pode se deixar levar pelos efeitos do vinho, sentir-se animada, esquecer os problemas por um momento, a cabeça fica leve, e então ela se permite mais uma taça e mais uma, e quando percebe, já está viciada. O corpo começa a se acostumar, a dose anterior já não surte efeito e ela aumenta o consumo, o que pode se tornar destrutivo. Mas quando há autocontrole, e como já disse o rei Salomão, o autocontrole vem com o temor a Deus, então a pessoa bebe vinho pela saúde, ou porque é uma mitzvah, como no Kiddush. E o Kiddush bem feito é sobre vinho tinto seco ou meio seco, sem adição de açúcar. Não sobre vinho doce artificial. O ideal é vinho puro. Quem não pode, que faça Kiddush com suco de uva, que também é permitido. Mas o vinho tem um grau maior de cumprimento da mitzvah. Também nas 4 taças da noite do Seder, o ideal é vinho. Mas se a pessoa sabe que ao beber 4 taças ficará tonta
e esquecerá que está no ceder, e achará que está em Purim, então não é necessário. Pode usar suco de uva, ou até mesmo misturar vinho com suco de uva, conforme sua resistência. Também não é necessário usar copo grande demais. Basta que contenha o volume mínimo exigido. Voltando ao ponto, o Talmud afirma que vinho, em pouca quantidade, faz bem. Em excesso, faz mal. É importante também destacar que o vinho israelense é considerado o melhor do mundo. Pesquisadores que analisaram vinhos de diversos países concluíram que o vinho que melhor limpa o sangue é o vinho produzido em Israel. Eles atribuem isso ao sol de Israel, que amadurece os vinhos de forma equilibrada e aumenta a concentração dos compostos benéficos, mais do que em qualquer outro vinho no mundo. Muita gente compra vinhos caros, importados, que muitas vezes não têm o mesmo valor nutricional. Além disso, há o problema do vinho não kasher, proibido para judeus. Se alguém está hospedado em um hotel, numa pousada, e servem vinho, deve perguntar: esse vinho é kasher? É vinho israelense? Posso ver a garrafa para verificar o selo? Mesmo um vinho kasher importado, em termos de saúde, o vinho israelense é o melhor. E além disso, há um aspecto espiritual importantíssimo. É uma mitzvah entre judeus ajudarem uns aos outros economicamente. Se você pode escolher entre um produto nacional e um importado, prefira o nacional. Se pode contratar um trabalhador judeu ou não judeu, prefira o judeu. A Torá diz: da tua carne não te ocultes. Ou seja, primeiro, ajude quem está próximo a você. Agora, se há uma diferença enorme de preço e você não tem como pagar, tudo bem. Nesse caso, pode optar pelo mais barato. Mas se você tem estabilidade financeira e não lhe fará falta, então pague um pouco mais, mas dê sustento a outro judeu, mesmo que o preço seja mais alto do que o produto importado ou feito por não-judeus. Também é necessário levantar um ponto importante sobre o setor da construção civil em Israel. Há escassez de mão de obra, mas por algum motivo decidiram que construção é trabalho dos estrangeiros. Isso é um erro. Construir a terra de Israel é uma grande mitzvah. Quem constrói com as próprias mãos não deve ver isso como trabalho desprezível. E hoje, há demanda. Há grande procura por trabalhadores judeus na construção. Pessoas estão dispostas a pagar mais por mão de obra judaica, seja em eletricidade, encanamento, pisos, o que for. Contaram que há um certo povo aqui em Israel, entre os não-judeus, cuja tradição religiosa ordena sabotar discretamente uma obra feita para um judeu, como colocar um pouco de cimento no cano para causar entupimento. E, de fato, muitos relataram que contrataram trabalhadores desse tipo, e sempre havia algum problema no final da obra. Pedem para carregar caixas, e tem que quebrar uma no caminho, de propósito, como se fazer o trabalho perfeito trouxesse má sorte. Por isso, contrate judeus, dê sustento a um irmão seu e não se envergonhe de trabalhar na construção. É uma mitzvah enorme, ajudar a estabelecer e construir a terra de Israel. O quarto ponto, mencionado aqui pelos pesquisadores sobre a longevidade, é a vida familiar ativa, incluindo boas relações com os filhos e com a família estendida, refeições conjuntas regulares, proximidade e apoio emocional e físico aos idosos da família, pais, avós. No povo de Israel, quando há temor dos céus e o Shabat é respeitado como se deve, há união familiar, e os pesquisadores destacam isso como uma condição para uma longa vida com saúde, apoio emocional e físico aos idosos da família. Entre o povo de Israel, uma das mitzvot mais preciosas é honrar pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias. O Rambam escreve que, ao honrar os pais, os filhos veem um exemplo pessoal e também irão te honrar. Além da própria satisfação, uma pessoa que sabe que tem pais idosos e os negligencia, isso lhe causa angústia. E quando os pais falecem, ele se consome de arrependimento por toda a vida. Eu ouço isso de muitas pessoas. Quanto eu me culpo por não ter investido o suficiente nos meus pais quando ainda estavam vivos, por não ter cuidado deles.
mas uma pessoa que sabe: eu dei tudo de mim para que meus pais tivessem uma velhice digna até o fim. Essa pessoa tem satisfação, tem alegria. Quando ela mesma envelhece, seus filhos cuidam bem dela, porque viram esse exemplo nela. Assim explica o Rambam, que o exemplo pessoal é transmitido e os pesquisadores observam isso em todos os lugares onde estudaram. Onde há honra aos pais, há longevidade. Outro ponto é pertencer e participar ativamente de um ambiente comunitário baseado na fé religiosa. No povo de Israel, que tipo de atividade comunitária temos baseada na fé? 3 orações diárias na sinagoga. A pessoa reza Shacharit, depois vai ao trabalho e à noite volta à sinagoga para minchar, uma aula de Torá e Arvit. Isso transforma completamente sua vida. Mas há aqui um ponto interessante. Às vezes, as pessoas sentem que não vão à sinagoga porque isso toma tempo. E nesse tempo, querem fazer outras coisas. Mas se você der esse tempo ao Criador do mundo, Ele te dará ainda mais anos no final da vida. Ele nunca deixará você sem recompensa. Não existe a possibilidade de você dar ao Criador e Ele não te devolver em dobro. É como a história da menina que tinha um colar de contas já feio. O pai pedia para ela dar aquele colar. Era um colar que parecia de pérolas, mas já estava todo descascado. E ela não queria dar. E o pai insistia: "Você me ama?" "Claro que sim, papai." "Então me dá." "Não, papai, leva aquele brinquedo." Depois de algumas semanas, ele chegou em casa. E ela, tomada de amor, correu até ele, o abraçou e disse: "Papai, toma." Como num sacrifício, como se fosse o sacrifício de Isaac. E o pai pegou o colar, colocou a mão no bolso, tirou uma caixinha azul de veludo com um colar de pérolas verdadeiro e disse a ela: "Esse colar que você me deu vale $1. Este aqui vale 10.000. Esta caixinha estava comigo no bolso por 2 semanas. Eu só estava esperando você me dar o antigo." E esse é um princípio para toda a vida no serviço divino. Quando a pessoa entende que se Deus pede que eu sacrifique meu tempo para Ele, dê caridade, faça algo. Isso significa que Ele quer me dar algo muito maior. Ele não precisa de nada. Ele é riquíssimo, o Criador do mundo. Não há a menor possibilidade de que você dê o que Ele pede. E Ele não te retribua muitas vezes mais. Nem sempre vemos isso de imediato. Mas esse estudo aqui mostra de fato. Você dá ao Criador do mundo como orar na sinagoga, e Ele te dá muitos anos a mais de vida e com saúde. E quando vi isso, lembrei de uma pesquisa que trouxemos no livro A Revolução 3. Lá foi tratado com mais profundidade, mas mesmo no volume 2, há uma pesquisa interessante feita na Universidade Hebraica de Jerusalém. Novamente, uma lista de outros pesquisadores internacionais se juntou ao estudo e apontaram algo que os surpreendeu. Idosos que frequentam a sinagoga vivem significativamente mais do que pessoas da mesma idade que não vão à sinagoga. De acordo com a pesquisa, escutem só esse dado surpreendente. A taxa de mortalidade entre quem não frequenta a sinagoga é 75% maior do que entre quem frequenta com regularidade. Não estamos falando de 2 ou 3%, mas 75%. Ou seja, se a pessoa reza todo dia na sinagoga ou não, isso muda tudo. Eles até tentaram dar explicações científicas que quem vai à sinagoga tem aquele momento de pausa, não acorda e já sai correndo para trabalhar. Começa o dia com oração, com fé, com confiança, e isso acalma, traz equilíbrio. Outros disseram: quando a pessoa frequenta a sinagoga, ela faz parte de um grupo, e mesmo na velhice, ela ainda tem para onde ir, ainda faz parte de alguma coisa. Agora, olha o contraste. Tem gente que se aposenta e aí? Fica o dia todo em casa, vendo televisão, discutindo com a esposa, não tem mais rotina, não tem mais propósito, já nem tem vontade de viver. Mas quem vai à sinagoga tem shiurim, tem amigos, tem um ambiente. Shalom, Rav Itzhak. Como vai, Rav Moshe? Trocando palavras, tomando um café junto, voltando para casa com outra energia. Até ajuda no relacionamento, porque vamos falar a verdade. Marido e mulher
Não precisam ficar o tempo todo grudados. Como dizia o rei Shlomo, achou mel? Coma só o suficiente. Ou seja, até coisa boa demais, em excesso, estraga. Agora, o mais interessante é que tudo isso já está escrito no Talmud. O Talmud conta que disseram a Rabi Yohanan, um dos maiores de Israel: lá na Babilônia, as pessoas vivem muitos anos. E ele se espantou. Mas está escrito que a longevidade está ligada à terra de Israel. Como pode? E a resposta foi: porque lá, essas pessoas são as primeiras a chegar na sinagoga de manhã e as últimas a sair à noite. Ou seja, mesmo com trabalho, com rotina, eles não abrem mão da sinagoga. E isso, disse ele, é o segredo da longevidade. Rabi Yehoshua ben Levi, que teve o mérito de revelações espirituais, dizia para os filhos: levantem cedo e voltem tarde da sinagoga, e vocês vão ter vida longa. Já está tudo lá, no Talmud. Agora, para completar, vamos rapidinho passar pelos 4 princípios que o Rambam escreveu sobre saúde física para viver mais e melhor. Primeiro, coma só o que é saudável. Não coma como um animal, só pelo gosto. Tá num evento, numa festa? Pergunte para si mesmo: dentre tudo isso aqui, o que é mais saudável? É isso que você come. Lembre-se, o que entra no corpo, constrói o corpo. Se é saudável, o corpo responde bem. Se é porcaria, o corpo sente. Segundo, a quantidade. Não coma até ficar cheio. Pare um pouco antes. O Rambam diz: pare quando estiver quase cheio, não estourando. Isso ajuda a digestão a funcionar bem até a velhice. Mas se você força o sistema digestivo quando jovem, depois dos 40, vai sentir os efeitos. Terceiro, não segure resíduos no corpo. Quando sentir vontade de ir ao banheiro, vá. Tem gente com dores de cabeça crônicas e não sabe que é prisão de ventre. Às vezes é falta de água, às vezes alimentação errada. Mas o corpo precisa se esvaziar. Não acumule lixo dentro de você. E o quarto, mexa o corpo todos os dias. Não precisa academia, mas também não vire sedentário. Caminhe, movimente os músculos. O corpo foi feito para ser usado. Esses são os 4 conselhos do Rambam para quem quer viver muitos anos, com saúde. E que seja essa a nossa bênção final, que todos os que nos acompanham, todo o povo de Israel, nossos soldados, que Hashem os proteja e que todos retornem para casa com saúde e vida longa. Amém.